Olá, muito boa tarde. Entre Família chegando bem para falar com você até as 4 da tarde. Que delícia! Muito boa tarde para vocês, meus amores. Tudo certo por aí? Bom estar contigo mais uma vez. Ficou legal, né? Começando por ali, vem pra cá, aqui, dessa vez não... Exclusivo. Porque geralmente, né, a gente dá uma bagunçada, pastor Leite ficou por último, começou. Legal, bom demais, hein? Mas vai ser... Jogralzinho da tarde. eu Mas fiquei esperando. não espere muito, não. Não espera muito, que é só essa vez. É só isso. Tamo junto, minha gente. É verdade. E baguncinha voltando. Porque assim, é gostoso esse clima, né? De família, sorriso, alegria. Porque nós tratamos aqui no nosso Entre Família de temas que às vezes são mais pesados e tal, mas levando de uma forma mais leve para que a gente encare também a vida de uma forma leve, que é muito pesado. Né? Essa hora da tarde, né? Vale muito a pena que a gente fale das coisas sérias, mas trazendo essa leveza com a qual muitas vezes o tema fica mais interessante. E hoje nós vamos falar de um tema que é o seguinte: quando há uma família com um casal bonitinho. Não vamos falar casal bonitinho excluiu todo mundo. Nesse contexto de as mães solos, as mães que estão sozinhas, cuidando dos seus filhos. Mas vamos falar daquelas em que tem o marido em casa. Nesse formato. Mas são elas que estão bancando a casa. É uma realidade? Será que existe? O que dizer sobre as mulheres que sustentam a casa? E agora? Cadê o marido? Cadê o homem dessa casa? E qual o impacto que fica na cabeça desses dois? Então. E dos filhos também, né? Que vão crescendo nesse ambiente ali. Ué, será que é assim? E essa criatura, essa alma, mulher, como é que ela fica? Cansada? Será que ela olha ainda pro marido assim? Ai, como ele é lindo, maravilhoso, preguiçoso, não sei. Coisas assim, eu tô só conjecturando. Verdade. É disso que a gente vai falar hoje com Marli Portugal, que é a psicóloga convidada do dia, para se somar aqui à nossa conversa. Ela já está por aqui. Muito bem. Tem mais info, Josemara Maia daqui a pouquinho traz pra gente informações, até dados, né? Sobre esse assunto de hoje também e muito mais, né, pastor Aleixo? Muito mais. A gente tá falando agora da maneira como a gente fala de assuntos que às vezes são pesados, mas é uma diferença, né? Uma coisa é você falar de um problema, outra é você enfrentar o problema. Né? Verdade. Então, enfrentar o problema com o que a gente tem, com informações, e com leveza, e com Bíblia, isso é fundamental. Isso muda todo o cenário. Verdade. Gente, no Fala Povo, aquele momento que a repórter vai à rua ouvir as pessoas, diz que teve uma resposta, assim, padrão. Jovens, os mais velhos, não importa, assim, uma resposta padrão sobre quem é que deve bancar a casa, quem é que deve sustentar a casa. Vocês vão ver com a gente ainda no Fala Povo de hoje. Tem isso e muito mais, além da sua interação no seu Entre Família, que só está começando. Vamos que vamos, Entre Família por aqui na sua tarde. Bom demais ter você juntinho com a gente. E não só junto com a gente, mas participando, interagindo desse momento que é todo especial na sua tarde, porque é para isso que a gente está aqui, para trazer conteúdo, buscar conteúdo do outro lado também. Você participando, interagindo com a gente, fica à vontade, viu? Tem pergunta, inclusive, para eles participarem, né, Darleide? É a hora que a gente quer saber de você, da sua vida. Quem é que banca as contas aí na sua casa? É você, menina? É você, mulher? E o que acontece? Quando você é quem se responsabiliza pelas contas da casa, por administrar a casa sozinha, e o seu marido não vem junto, não tá junto, o que acontece? Você o admira do mesmo jeito, você o respeita, você o ama, vocês conversam, vocês brigam, você se cansa. Como é que acontece se essa é uma realidade aí na sua casa? Conta pra gente no 983150249. E é bom que você fale da sua experiência, porque muitas vezes os números não contam tudo. Existe uma realidade vivida na sua casa, existe uma realidade vivida na sua casa que pode ser compartilhada com outras, mas ninguém te deu a oportunidade de falar. Liga pra gente, fala conosco, 12-983-150249. Tem pergunta para fazer? Faz também, porque ela sempre vai enriquecer o programa. Verdade. O problema já está bem rico. Problema está rico, já está bem enriquecido. O programa pode crescer. É verdade. Josi, boa tarde, né? O que você conta pra gente? Deu uma falhada aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, quase que soltei um boa noite agora, porque você falou boa tarde, gente. Boa tarde a vocês também. Entra no automático aqui, né? Mas, gente, hoje o nosso Momento Mais Info, vou apresentar um estudo que apontou que aquela sonequinha da tarde não faz tão bem assim não, viu? Também vou trazer dados sobre o assunto de hoje, mas depois da vinheta.
Me conta aqui, você costuma tirar um cochilo durante o dia? Depois do almoço, bate aquele soninho? A recomendação dos especialistas é que adultos durmam de 8 a 9 horas por noite para garantir que o corpo e a mente se recuperem direitinho. Mas com a correria do dia a dia e tanta coisa para dar conta, muita gente não consegue bater essa meta. Aí acaba compensando com uma soneca à tarde. Só que um novo estudo acendeu um alerta, apresentado agora no Congresso, no começo do mês, no Congresso da Academia Americana do Sono. A pesquisa mostrou que cochilos longos durante o dia podem estar ligados a um maior risco de mortalidade em adultos de meia idade e idosos. A recomendação dada é que adultos saudáveis limitem os cochilos diurnos a no máximo 20 a 30 minutos no início da tarde. Segundo os pesquisadores, embora a soneca da tarde possa melhorar o estado de alerta, o desempenho ao longo do dia, cochilos de 30 minutos ou mais podem causar sonolência ao acordar. Isso pode acabar prejudicando justamente o desempenho que a gente queria melhorar. Então fica a dica, invista num sono de qualidade à noite. Crie uma rotina de sono, cuide da alimentação, deixe o ambiente bem aconchegante, evite telas antes de dormir e sempre que possível pratique alguma atividade física. Dormir é uma necessidade e faz toda a diferença no seu dia, tá bom? Isso me faz lembrar muito do trabalho sonoro no sábado, que muita gente tira essa sonequinha da semana toda no sábado. Só que a soneca não é de 20, 30 minutos. Dá uma emendada aí até o pôr do sol. Aí. Depois do almoço até o pôr do sol. Aí sim prejudica muito, não é? O nome disso é transgressão, mas eu gostaria de dizer outra palavra, mas é essa aí. É verdade. Prejudica e muito. É transgressão o nome. E ainda faz mal, gente. Faz e como faz mal. Então tem pesquisa e a fala aqui do Faz pastor. mal Ó, pra sempre. motivo para repensar. Exatamente, para Faz mal para eternidade. sempre. Mas aí ele está dizendo de duas coisas. Uma é referente à pesquisa, que ok, que faça mal por ser um período longo, um período Sabe, mais de curto. uma Eu já hora. discordaria, porque eu acho que Não, período 10 curto, minutinhos eu assim, super né? concordo. Ok, Tô a favor. mas o que ele está falando em relação ao sábado é pela seriedade que isso carrega, bem pontuado pela Jacimara também, porque a gente transforma o dia de sábado num dia de folga, um dia de dormir o que não dormiu durante a semana, um dia de fazer aquilo que foi gasto indevidamente durante a semana, que é um aspecto para a eternidade. Descanso sabático é um descanso consciente. Não existe descanso num relacionamento com o Senhor quando você passou o tempo todo inconsciente. E tem muito a ver com a alimentação também, né? Que é feita, especialmente nesse período do sábado, quando a gente come muito, aproveitar. Aí come demais, a digestão fica mais... E nos dias da semana também. Também, Você vai estar trabalhando aqui, Isso, e você bate tem que aquela organizar sonolência. sua alimentação conforme a próxima atividade. Aí você vai bater uma bistecona. Verdade. Tem que dar equilíbrio. E no domingo também, as pessoas acabam extrapolando. Mas a gente viu ali, gente, no máximo até uns 20 minutinhos, para dar aquela alerta, né? Porque a gente às vezes está meio cansado. Passou disso, você piora a situação, fica mais cansado ainda. Então é melhor deixar para noite, viu? Às vezes, né, Jô, você vai tirar aquele cochilo ali no domingo à tarde, aproveitar para dormir um pouquinho, principalmente agora nesse frio, você acorda e você não sabe nem que dia que é mais, se é de manhã. Eu esses dias fiz isso, né? Cara, eu fui deitar ali no domingo à tarde, ou foi no feriado, não lembro. Eu acordei que já olhando o relógio, hora de levantar para ir trabalhar e tal, que nada, foi só um cochilo à tarde que tirou, assim, sabe? Extrapolou, imaginou que emendou com o outro dia. Menina, foi muito doido. Mas E o quarto tava acontece. escurinho ainda, pronto. Mas acontece, eu compartilho com vocês aí de casa que eu não gosto de dormir à tarde, porque se eu dormir à tarde, à noite eu não consigo. À noite eu quero limpar a casa todinha, eu quero fazer uma faxina Eu já e não durmo à colocar meu tarde marido para porque trabalhar também. Geralmente eu tô fazendo outra coisa. Tô aqui. Isso aí, É gente. impedido por isso. Às vezes dá pra dormir aqui, mas geralmente não.
Encostar no sofazinho, entendi. Agora, gente, mudando de assunto, olha só esses dados que separei sobre o tema do programa de hoje. De acordo com as informações mais recentes do IBGE, 34,1% das mulheres são consideradas as responsáveis da casa e 25% foram apontadas como cônjuges ou companheiras. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, no censo de 2010, o cenário era diferente, sendo apenas 22,9% foram responsáveis e 29,7% as cônjuges ou companheiras dos responsáveis. Ou seja, o número de mulheres à frente do lar vem crescendo com o tempo. Em 2022, o Brasil contabilizou 72,5 milhões de unidades domésticas. Dessas, 49,1% tem uma mulher como responsável e 50,9% tem um homem nesse papel. Só para a gente ter uma ideia da mudança, em 2010, os homens representavam 61,3% dos responsáveis pelos lares e as mulheres apenas 38,7%. O IBGE também mostrou que em 10 estados brasileiros, a maioria das casas já é chefiada por mulheres e 8 desses estados ficam no Nordeste. Mas será que isso tem ou não algum impacto no casamento? É o que a gente vai descobrir no programa de hoje, certo? Olha, não sei se a gente vai descobrir, mas a gente vai falar sobre isso bastante. E são dados para a gente pensar para além de simplesmente dizer que elas chefiam a casa. O que mais tem em torno disso? Porque isso tem um impacto social. Imagina um número altíssimo, Josemara. 49% de lares chefiados por mulheres. Primeiro, onde estão os homens? E se entre estes lares chefiados por essas mulheres com esses dados, nós também vamos identificar que sejam as mulheres que têm um marido em casa, mas que não estão junto com elas de fato e de verdade. Enfim, tema para a gente discutir aqui até ao longo do programa. Obrigada, Josemara. Aí, gente. Boa tarde para vocês e um grande beijo aí para vocês também. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Obrigado, hein? O Brasil é um país tradicional. Eu não estou dizendo que a tradição brasileira é boa, mas o Brasil ele tem raízes profundas na sua cultura. Ele não tem essa fluidez de transformação. A gente, às vezes, confunde opinião pública com opinião publicada. Então, muitas vezes, o que vende como notícia não é exatamente o que está acontecendo. 49% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. A maioria desses lares não tem homens. Ou seja, tem uma outra realidade, um outro problema aí. Então, os homens estão saindo e você tem uma construção familiar muito grande. Isso é uma realidade. Os lares onde tem homens ainda é uma quantidade menor, significativamente menor. Embora, obviamente, esteja crescendo esse percentual de mulheres que sustentam a casa financeiramente, mas ainda não é um fenômeno. Só para tornar mais clara a sua frase, o número de lares em que as mulheres estão à frente das contas, bancar, como a gente diz, com o homem junto, é menor. Menor do que em comparação com esses dados anteriores. Que nesses Exatamente. 49, acredito que pegue também viúvas, talvez, né? 49% são chefiados pelas mulheres. Destes, 29% são lares que não têm homens. Então, isso é uma questão muito importante. A outra a gente tem uma construção histórica que faz muitas vezes com que a gente olhe para o mundo todo, para a história toda, a partir da minha década. E isso não é uma resposta boa. Por exemplo, se entende que um papel, vou dar um exemplo de papel da mulher no sentido de estar no trabalho doméstico e cozinha. Na antiguidade, as casas só têm quarto. Então, por exemplo, você pega a cidade de Belém, tem uma cozinha pública no meio, é a cidade do pão, porque tem um forno público no centro da cidade. Todo mundo sai de casa para cozinhar. Então, cozinhar não é uma atividade doméstica. Segundo, as pessoas na antiguidade não saem de casa para trabalhar. Por quê? Porque o trabalho é essencialmente pastoril, ele é agrícola, as pessoas trabalham em casa. Então, fala assim, mas o homem saiu de casa para trabalhar. Não, ele não sai de casa. Ele trabalha em casa. E muito deste trabalho, ele é dividido no próprio trabalho com a mulher. Então, às vezes, é a pessoa, vou dar um exemplo, o cara que planta e a mulher que colhe. Então, a divisão de trabalho é feita pela força no próprio ambiente doméstico. Então, filhos, a mulher e o marido estão fazendo as mesmas atividades de trabalho, da mesma forma que no processo de educação eles também dividem tarefas. É no momento hoje em que a nossa vida ficou cheia de quadrados, é que a gente começa a ter essa discussão. Então, a gente tem que voltar lá para o profundo, ou seja, o que de fato Deus disse que deveríamos fazer e como deveríamos fazer. E não necessariamente como o modelo social coloca.
Isso não significa que a gente vai ignorar e não vai dar uma resposta ao modelo social, mas não pode usar um modelo sociocultural como princípio. Verdade. Bom, eu vou ali conversar com a Marli para a gente dar sequência a esse tema que é de total relevância dentro dos lares brasileiros. Marli Portugal, psicóloga, pós-graduada em aconselhamento familiar. Tudo bem, Marli? Tudo bem, Abinão. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Tem um chazinho pra gente aqui, Marli. Eu até vou servindo já um chazinho aqui pra você, enquanto eu já... tempinho, hein? Ih, menina, tá gostoso, viu? Ó, um chazinho vermelhinho, isso acho que é de frutas vermelhas, viu? Tá parecendo. E Marli, até pra gente entender o impacto que isso traz dentro do lar e da sociedade como um todo também, né? Algumas situações como essa que a gente pontuou aqui, questão emocional, os filhos crescendo no ambiente desse, vendo a casa sendo sustentada pela mãe quando tem um pai, enfim. Gera um impacto, assim, bem forte, né? Que pode trazer um prejuízo psicológico na dinâmica da família mesmo, né? Entre todos aqueles que participam daquele lar. Porque vê algo desigual, né? Porque quando duas pessoas convivem e aí vêm os filhos, houve o quê? Houve uma promessa de um compromisso, de fazer com que aquilo desse certo, todo mundo participar. E dentro do tema que estamos falando hoje, parece que alguém não está honrando com este compromisso. Então, gera o quê? Há um ensinamento para esses filhos, né? De não assumir responsabilidades. Então, mesmo eu aprendi, inclusive na faculdade de psicologia, que a gente ensina mesmo quando não quer ensinar. Então, quando um homem, por exemplo, né, ele não assume um compromisso, né, ele não honra com esse compromisso de fazer com que aquele lar se dê bem, né, que tenha harmonia, que tenha provisão de tudo dentro do que eles podem, ele está ensinando para aqueles filhos não ser responsáveis, por exemplo, diante de um compromisso. E ao desgaste emocional, né, especialmente dessa pessoa que está sobrecarregada, né? Até mesmo dependendo da situação, a gente vai até pontuar algumas situações aqui em que acontece do homem, às vezes está um período ali, está afastado por causa de questões médicas e a mulher sustentar por esse período. Mas a gente vai dar sequência a esse tema, porque a Darleide tem algo especial para trazer para a gente aí também, né, Darleide? Pois bem, quando eu ouvia um pouco essa primeira fala da Marli, eu pensava em algo que a gente precisa também considerar juntos. É um senso de injustiça frente a qualquer um desses aspectos postos. Um sentimento de ser injustiçado quando tudo pesa sobre você, mesmo quando seja um lar em que a mulher esteja sozinha, de fato, porque é viúva, porque está divorciada. De alguma maneira, em algum lugar, essa mulher vai se sentir injustiçada e a gente ainda pode falar melhor sobre isso. Mas, por agora, eu quero convidar você a pensar comigo sobre um grupo de pessoas que nos ajuda dia a dia, com muito amor, a realizarmos juntos o que realizamos por aqui na Novo Tempo. TV, rádio e tudo que a gente ainda entrega pela internet. E nós estamos convidando você a vir com a gente a mais uma oportunidade de fazermos a diferença na vida de alguém, sendo um anjo da esperança se você ainda não é. Para você ser anjo da esperança é muito fácil. Basta primeiro você valorizar, reconhecendo o papel da Novo Tempo na sua vida, na vida de outras famílias. Como que nós as temos ajudado no cuidado com a família, no cuidado com a sua saúde, no cuidado em conhecer a Bíblia Sagrada, com todos os estudos que nós entregamos por aqui, com todo o conforto espiritual, emocional, em todos os sentidos, a Novo Tempo chega para você e tem algum significado? Então, quem sabe, isso pode despertar em você o desejo de fazer parte da família Novo Tempo e ser um anjo da esperança. Para ser um anjo da esperança, você só precisa ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 30 30 e tirar todas as suas dúvidas. Primeiro, decidindo, quero ser um doador.
quero participar desse trabalho de vocês ajudando financeiramente. Você é quem vai decidir com quanto você quer nos ajudar. Com R$5 a gente envia uma revista para casa de alguém. Se você quer nos ajudar a enviar mais estudos, a fazer mais programas, a fazer mais do que nós temos feito, você decide com quanto. Aí você pode pensar assim, tá, mas como é que eu faço essa doação? Bom, você pode fazer por cartão de crédito, nós temos boleto também, você pode fazer via Pix e temos ainda outras alternativas. Para tirar estas e outras dúvidas, você liga para a gente no 0 Operadora 12 21 27 30 30. Uma das nossas atendentes vão atender você ou vai atender você e responder às suas questões e você vencer com a gente um anjo da esperança. Se disser, Darleide, eu já decidi, tá tudo certo, eu quero ser um anjo da esperança, já vou fazer a minha doação, pode usar a chave Pix também, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Vencer com a gente um anjo da esperança. Olha aí que a chave Pix é uma doação simples, fácil, dentro dos seus limites e ela impacta imediatamente a vida de alguém. Seja anjo, porque isso é extremamente relevante e é um convite de Deus para que a gente faça parte de algo maior do que nós, além de ser uma vacina contra o nosso egoísmo. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Não se esquece que nesse intervalo dá tempo de fazer coisas muito importantes, como pedir uma revista Esperança Novo Tempo ou ligar para a gente aqui no Anjos da Esperança. A gente já volta. Estamos de volta aqui no seu Entre Família e falando sobre assuntos que são bem entre família mesmo, sabe? Aquela conversa que às vezes a gente tem no feriado que junta a família toda e todo mundo olha e fala assim, aquele cara não trabalha. E aí tá todo mundo pensando, ele tem um tipo de comportamento, a mulher dele também, os filhos também, e a gente fica pensando como é que resolve o problema, dá vontade de resolver de um jeito que não resolve, mas é sempre um negócio assim entre família. Mas a gente precisa conversar porque isso não é um impacto de um momento. Isso gera um monte de desdobramentos e muitos, e às vezes esses desdobramentos vão para após uma geração. Tem gente na rua que tem opinião também sobre isso e elas deram essa opinião. Quem chama o Fala Povo, Dada? Você? Hoje é a Luciene Bonfim, quem foi às ruas para perguntar às pessoas o que elas acham, perguntando a homens e mulheres. O que eles acham? Quem deve pagar as contas da casa? Quem deve bancar, sustentar? Você sabe que tem um pessoal assim mega moderno que, nada a ver, as mulheres empoderadas. Vamos às ruas ouvir. As contas chegaram e elas não vêm sozinhas. Luz, água, gás, mercado, aluguel. Alguém precisa pagar por tudo isso. Segundo dados do IBGE, as mulheres são responsáveis por chefiar quase a metade dos lares brasileiros. Mas essa responsabilidade é uma escolha ou uma necessidade? O tema ainda divide opiniões e escancara o quanto os papéis dentro de casa estão mudando. Durante muitos anos, o papel de sustentar o lar era exclusivamente dos homens. Mas esse cenário mudou e hoje, atualmente, as mulheres já estão assumindo essa responsabilidade. Esse é um assunto que gera divergências e é por isso que a gente veio aqui nas ruas conversar com os homens e com as mulheres para entender o que eles pensam sobre isso. Na atualidade, ambos estão fazendo isso, né? Tanto o homem quanto a mulher. Mas o homem trabalhando fora, a mulher tem mais cuidados em casa, então ela não é discriminada. Mas os dois têm que ter a mesma ideia, o mesmo pensamento para trabalhar juntos. Eu acho que quem deve ser o provedor é quem tem a melhor condição. Embora eu acho que se o casal, se é um casal, eu acho que os dois podem ser igualmente, pode ser dividido entre os dois. Se ela está na condição melhor, ela sendo a provedora, não há problema nenhum. O homem, quando ele casa, ele tem que assumir a sua casa, comprar o seu ponto, a sua casa, cuidar da sua mulher, bem cuidado, tudo. Hoje é 50%, 90% das mulheres que estão tomando de conta das casas. Os homens hoje não querem mais compromisso, querem fazer eles filhos, para os avós criar, as horas criar, você entendeu? É isso que está acontecendo no mundo. Eu acho assim que os dois, né? Tem que ser os dois. Uma pessoa só, hoje em dia, tá tão caro as coisas que sobrecarrega uma pessoa só. Se a esposa trabalhar e puder ajudar o marido, eu acho correto.
correto também, tem que ser tudo dividido. Que nem eu tava trabalhando, mas eu tô recebendo seguro-desemprego. A gente reparte as contas, não é só ele que paga sozinho. Ainda mais a gente está construindo, né? Então tem que ter união, né? A união, como diz, faz a força. Eu entendo que talvez quando um casal está começando, né, sempre precisa da ajuda de ambos, né, para se construir. Mas no meu ponto de vista, no que depender 100% ali do homem prover, para mim, no meu ponto de vista, seria o correto, né? Lógico que não é uma coisa fácil, né? Tem que trabalhar e batalhar muito para conquistar, para chegar nesse patamar, mas no meu ponto de vista seria. Acho que trabalhando junto, os dois conseguem pelo menos dar o pontapé inicial e é lógico, futuramente, né, pelo menos é o que eu penso, buscar ali um conforto do homem prover. O que tem que prover é a mulher edificar o lar, né? Cuidar ali dos filhos, ou se tiver algum animal, enfim, cuidar da casa para edificar o lar. Hoje em dia as crianças, os jovens estão muito soltos para a rua ou até mesmo ficando sozinhos em casa. A educação não é a mesma mais, a mulher não pode estar dando suporte, porque além dela cuidar da casa, tem que trabalhar e cuidar dos filhos. E isso daí pesa muito para a mulher. Quem que o senhor acha que deve ser o principal provedor do lar? É o homem. Eu acho que deve ser o homem, porque senão sobra muita responsabilidade para a mulher cuidar sozinha da casa, ou trabalhar. Tem muitas mulheres que trabalham, claro, então fica muita responsabilidade para a mulher cuidar sozinha da casa, dos filhos. As que trabalham, levar os filhos para a creche e cuidar sozinho, aí fica muita responsabilidade. Então eu acho que o homem tem que assumir a responsabilidade também, em prover, cuidar da casa. Ele tem o direito de fazer isso, ele deve fazer isso. Eu acho que é tudo uma questão de parceria, mas eu acho que sim, o homem tem que ser o principal, né? Mas também acho que tem que ser uma conversa mútua, né, de marido e mulher, de namorado e namorada, que também não vai deixar, tipo assim, só o peso só para um lado, né? Mas acho que sim, o homem tem que ser o provedor da casa. Eu acho assim que teria que ser os dois, são os dois, né? Mas eu, no caso, na minha maneira de viver de hoje, eu sou do lar, né? E hoje, no caso, para mim é o homem, né, que põe tudo dentro de casa, né, traz sustento dentro da casa. E como eu não trabalho, então para mim é um homem. Quando a mulher, ela precisa ser a provedora, isso pesa em que sentido para ela? Pesa sim, eu acho que financeiramente também, né? E também, às vezes, não consegue fazer outras atividades, né? Tanto assim em casa como fora. Mulheres hoje são as mulheres mais guerreiras do Brasil hoje. Eu tenho orgulho das mulheres, porque a maioria dos homens hoje, eles querem se escorar nas mulheres. Eles não querem mais trabalhar, eles acham que tá difícil. Hoje as mulheres que estão tomando de conta do mercado. Analisando o cenário atual, a mulher ser a provedora, isso tem um peso na vida da mulher? É uma responsabilidade a mais? Sim, com certeza. Com certeza, esse peso continua, né? Ele continua, ele veio diminuindo. Porém, hoje eu ainda acho que é muito pesado para as mulheres. Não tem como, né? Uma mulher hoje manter uma casa sozinha, tanto casa, filho, finanças, compra, gasto com criança, hoje em dia não tem como. É muito difícil. Coitada da mulher que passa por isso hoje. E a mulher também tem que ter a consciência que ela também tem o direito de cobrar. Se ela não cobra, fica assim. Não tem como a mulher assumir a responsabilidade do lar sozinha. Então, não tem como. Então eu acho que o homem tem obrigação e deve ajudar a companheira na casa, no lar, para ter a mulher ter um descanso, conseguir realizar o que ela precisa. Então eu acho que o homem tem que ter essa responsabilidade. Tá aí. O homem tendo essa responsabilidade foi a resposta unânime que a gente acompanhou nas ruas, mas é uma realidade que não acontece em muitos lares, como a gente viu na pesquisa ali também, né, Marli? E todo mundo comentou ali sobre essa questão do peso que acaba trazendo, a sobrecarga para a mulher, essa balança desproporcional que acaba formando dentro do lar, né? Vamos continuar conversando, Marli? Ali no espaço junto com eles, o chazinho estava muito bom, viu? Obrigado, produção. Tava bom, né, Marli? Tava uma delícia. Era de quê, chá? Era de quê esse chá? Era de frutas vermelhas. Frutas vermelhas. É por sua causa, Marli. Ah, é? Bom demais. O pastor Aleixo, ouvimos ali uma resposta meio que padrão, de que o homem ainda é mais exigido.
segundo as Escrituras, tem esse papel dado ao homem de sustentação da família, nesse sentido mesmo de bancar, de ser essa presença que financeiramente banca, que emocionalmente está junto, porque está tudo isso envolvido. Não é só o dinheiro, é essa presença, é esse auxílio, é esse eu estou aqui com você e por você. A Bíblia é um livro histórico, isso que ela é muito importante, eu sempre insisto nisso. Por ela ser um livro histórico, ela vai te colocar um princípio que vai se sustentar quando as mudanças históricas acontecerem. Veja, a palavra Adaham, no livro de Gênesis, é ser humano. Então, Deus diz para o ser humano cuidar e lavrar do jardim. Quando, nas tarefas todas que o ser humano, o homem, macho, tem para ter, e uma delas, e a principal, é multiplicar e encher a terra, ele se percebe e antes ele diz assim, Deus não consigo sozinho. Então ele tem uma tarefa, ele tem um propósito e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele não fala assim, far-lhe-ei uma mãe, far-lhe-ei uma paridora, far-lhe-ei uma pessoa para educar os filhos. Eu far-lhe-ei alguém que seja idôneo com ele, que vai dividir com ele todas as funções que um ser humano tem. Um outro princípio fundamental da Bíblia é que a Bíblia divide e ela ordena nossas tarefas, as nossas funções a partir dos dons que ela nos dá. Então, se uma pessoa recebeu o dom de profecia, ela não vai para a cozinha, ela vai profetizar. Se ela recebeu o dom do apostolado, o apóstolo fala assim, eu não vou servir a mesa, o diácono serve a mesa, eu vou pregar. E aí você tem, nessa construção na Bíblia, uma porção de mulheres que recebem dons específicos e homens que recebem dons específicos, a sua vida é sobre dons específicos. Quando a gente chega em casa, os nossos dons são achatados, formatados, é óbvio que não. Eles são vividos também, porque lá é a fábrica de toda a vida. Então, existe uma divisão de tarefas, essa é a primeira questão. A outra é, do final da igreja, do começo da era cristã para frente, o homem passa a ter senhores. Então você tem na Idade Média um senhorio onde a pessoa não é dona da terra. Você tem um senhor sobre a terra, esse senhor feudal que é sobre a terra. E ele se coloca no lugar de Deus como provedor. Hoje tem uma outra pessoa, outra entidade que se colocou no lugar de Deus como provedor. E é o mercado. Então a gente está falando que o homem é provedor, mas não é ele que está provendo. Quem está provendo é o mercado. Quando Deus fala assim, eu sou o provedor, portanto eu que faço nascer o trigo da terra. Se você não planta, se você pode plantar, você pode regar. Se eu não fizer nascer, você não colhe. Eu sou o provedor. Quando fala assim que o homem é o provedor, aí vai surgir um monte de perguntas para a Bíblia, esburacadas. Deus fala assim, ninguém é provedor na sua casa. O provedor na sua casa sou eu. E o que vocês fazem em relação ao trabalho? Vocês se unem para me glorificar. Essa é a função do trabalho na Bíblia. Edificar a vida de outros. Então está aqui, você e seu esposo. Qual é a função que você tem e seu esposo? Essa unidade existe para que a vida de outros seja edificada a partir dos filhos e essa função ela é dividida dessa forma. Então, tem um elemento só que precisa ser colocado. Há uma configuração quando um casal não tem filhos e uma outra quando o casal tem filho, porque o homem não tem útero, não tem seio. Isso vai colocar uma limitação imediata. A partir do momento que alguém obrigatoriamente não vai sair, obrigatoriamente não vai fazer, essa divisão é lógica. Alguém sai quando o outro não sai. Mas isso não significa que a gestação, um útero e um seio, retira do homem o seu papel de ser paternal. Isso não tira dele. Ele pode estar lá do lado, amamentando também. Verdade, que a gente vê muitas vezes esse de o homem provedor, né, Marli? Em alguns casos, o homem acaba puxando tanto esse negócio de não, preciso prover, e não traz essa assistência que precisa dentro da casa. E a mulher pede, sente aquela carência, poxa, eu queria você mais perto, dando mais atenção e tal. Não, eu dou o que você precisa, ó, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Acontece isso, chega muitos casos assim para você, Marli? Muitos, né? Recebo muitas queixas de mulheres, né, que tem, no caso que tem, né, ali tem o seu esposo. Ela tem, então, a proteção, ela tem o dinheiro, ela tem o alimento, mas ela não o tem, né, porque ele tem que trabalhar. Porque isso está tão embutido na mente que ele tem que trabalhar, que ele tem que prover, há uma pressão, né, social sobre ele, familiar, histórica, que ele tem que trabalhar e ele só pensa em trabalhar. E ele só é isso, né? E ele só trabalha. E se tirar isso dele, ele fica doido. Porque é a única coisa que ele tem. Tem alguma coisa que eu acho que a gente ainda não
pôs os pingos nos is, porque justamente pelo tempo e pela dinâmica do que tudo isso envolve. Porque o que mais pesa, penso eu, não é o fato de ele ser ou não ser provedor, é de ela sentir-se ou não sentir-se segura, de ela estar ou não estar amparada e desamparada. Porque esse homem, ele tem mais força física, esse homem tem uma liberdade que muitas vezes não é dada à mulher, por N outros fatores. Quando ele não vai, mas é ela quem tem que ir, ela se vê obrigada a ir, é óbvio que ela vai olhar e vai se sentir completamente abandonada, sozinha, triste, frustrada. Vem um sentimento de injustiça. Gente, isso não é justo. Não é justo que a mulher viúva esteja na condição que está, não é justo que a mulher divorciada tenha que entrar na justiça para pedir uma mísera mesada, como é que diz? Pensão para o filho. Ela tem que brigar pela pensão do filho, que às vezes são R$200, R$300, a depender do que ele ganha. Ela tem que brigar por isso. E aí tem essa outra que tem um marido em casa, tem um que está do lado dela, mas é ela quem se vê obrigada, e às vezes foi ela quem cavou isso, ela quem assumiu para si e ele ficou diminuído. Tem um trabalho social já há bastante tempo em curso, que é de enfraquecer essa figura masculina, em que ele não está chegando junto para assumir responsabilidades, nem se dá conta dos seus dons. Então tem aspectos outros dessa dinâmica toda que a gente precisa pensar. Porque eu identifico assim que o que mais dói é o sentimento de injustiça. Não é justo que essa mulher esteja fazendo tudo sozinha. Não é justo também que tudo seja sobre as costas dos homens. Os homens têm que bancar, os homens têm que ser românticos, os homens têm que ser maravilhosos, os homens têm que ser. Então, se a gente pensar, isso é justo? É justo que tudo pese sobre ele? É justo que tudo pese sobre ela? É justo que a gente esteja enfrentando quase a metade dos lares do Brasil está sob as costas de uma mulher? É justo isso? Claro que a gente está falando de alguma coisa que vem do pecado. É óbvio. Mas por falar em pecado, deixa eu fazer aqui uma pausa para você. Nós estamos sempre oferecendo para você novidades. Mas vem comigo para eu te contar essa história. Que novidade é essa? Eu só sei dizer já que vem lá da Rádio Novo Tempo. Sim, a Rádio Novo Tempo está propondo um novo jeito de estudar a Bíblia, obviamente por áudio, totalmente em áudio, pensado especialmente para pessoas com deficiência visual e para todos que preferem aprender ouvindo. Com o título O Deus que Fala, o curso traz 16 lições em áudio que abordam temas importantes da Bíblia, desde a criação até a volta de Jesus, focando em histórias de fé, milagres e transformações. Cada episódio é narrado de forma a apresentar a verdade de um jeito simples e imersível, ajudando o ouvinte a mergulhar nas histórias através de diálogos entre personagens bíblicos. Sabe antigamente as novelinhas do rádio? Então nós fizemos todo esse estudo também com diálogos que vão fazer você mergulhar nas histórias da Bíblia, aprendendo as verdades bíblicas. Além de atender pessoas com deficiência visual, o conteúdo também é ideal para quem tem dificuldade de leitura, está em processo de alfabetização, por exemplo, ou gosta de aproveitar momentos como caminhadas, tarefas diárias ou descanso para aprender sobre a Bíblia ouvindo. Para participar, você deve enviar uma mensagem de texto ou de áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12 98200 0062. Aparece aí no seu vídeo, vou repetir, 98200 0062. Mas caso você prefira mandar a mensagem de áudio, deverá falar de maneira pausada, num local sem ruídos, a esperança que a nossa instrutora bíblica virtual vai responder e te guiar no curso, tá bom? Para reforçar o que eu acabei de te explicar, ouça mais. A Novo Tempo preparou um material especial para você que possui deficiência visual. Já está disponível o novo guia de estudo da Bíblia totalmente em áudio, chamado O Deus que Fala. Ouça um trecho. Jesus, este homem está atormentado por um espírito maligno. Ele até ficou mudo. Pobre filho. Eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem.
Para começar é muito fácil, basta falar com a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, pelo WhatsApp, enviando uma mensagem de texto com a frase "O Deus que fala". Ou, se preferir, envie uma mensagem de áudio com a mesma frase, falando de maneira pausada, no local sem ruídos. Mande agora uma mensagem para a Esperança pelo WhatsApp 12982000062 e ouça a voz de Deus. Gente, está muito bom, muito bem feito, muito gostoso de ouvir. Vou repetir, envie agora mesmo o Deus que fala para o WhatsApp 12982000062. Vamos aprender mais da Bíblia de maneira diferente. Vem e aprende com a Escola Bíblica da Novo Tempo. Muito bom. Olha, imperdível, porque é uma acessibilidade fantástica. Isso é para você que tem qualquer tipo de impedimento de acesso a um texto, mas é para qualquer pessoa que tem, por exemplo, uma preferência em estudar ouvindo. Não perca essa oportunidade, faça isso. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta com, na prática, como resolver esses problemas e muito mais com você. E aí, tá curtindo o tema de hoje? Curtindo assim, daquele jeito de aprendendo para colocar em prática dentro de casa, viu? Assunto muito importante que a gente está conversando aqui sobre as mulheres que sustentam o lar quando tem uma figura masculina em casa. O que está acontecendo, né? A gente está conversando um pouco sobre isso e chegou aquele momento de a gente trazer na prática como a gente vai aplicar. Agora, eu entendi que essa realidade está acontecendo já há muito tempo e agora eu preciso dar um jeito nessa situação. Momento na prática, né, pastor Aleixo? Exatamente. Tem coisas que a gente precisa e pode fazer, tem coisas que a gente tem que discutir um pouco mais, mas a verdade é que sempre há algo para se enfrentar. Quais são os passos seguros para os homens e mulheres que sustentam a casa? E nós estamos falando de gente que está ali, naquele papel e se vê numa exclusividade. E o primeiro é: otimize a gestão de tempo e produtividade. Eu creio que isso serve para absolutamente todo mundo que vive neste momento em que alguém está priorizando coisas para você sem que você perceba. Isso é muito importante. Muitas das prioridades, elas não foram colocadas por nós, já tinham sido priorizadas antes mesmo que a gente entre no processo. Há mulheres, por exemplo, que sustentam a casa porque tem um marido doente. Mulheres que sustentam, e a circunstância não tem a ver só com a vontade do outro. Tem a ver com as circunstâncias e as tragédias estão aí, então a gente precisa lidar com isso. Mas também há muitos casos em que há filhos adolescentes em casa ou filhos em idade de ajudar e que não ajudam, porque não foram ensinados para isso. Há outros em que há uma bagunça produtiva e que não gera uma eficiência. E há uma necessidade para quem tem duas tarefas, por exemplo, a de cuidar de casa e a cuidar de sair e ter essa demanda de tempo, em que há que se aperfeiçoar o que você faz com o seu tempo. Se você tem uma vida nesse formato, tem coisas que você não vai fazer. Aí eu trabalho fora, eu fico dentro de casa e eu gasto meu tempo maratonando séries no streaming. E também nós temos limites, né? É importante entender isso, porque se desdobra só em um tópico e aí gasta toda a energia em certas circunstâncias que falta não sobra, para tudo mais. Não tem pro outro. Então, há um desequilíbrio, né? E assim, é muito interessante a gente entender que Deus nos fez pensantes e inteligentes. Para quê? Para falar, para se organizar, para conversar. Não tá bom aqui. Como que a gente pode fazer? Então, conversar. Não deixar o barco tocar, né? Sozinho, por si só. Não vai para lugar nenhum. Há pessoas que elas são, vou dizer por natureza, mas pelo ambiente, pela maneira como foram educadas, irresponsáveis também. Há mulheres que casaram com homens irresponsáveis, homens que cresceram no tamanho, mas eles são meninos. Eles são filhinhos da mamãe, eles são acostumados a receber tudo pronto. Eu estou aqui só visualizando que há pessoas e pessoas que vão trazer dificuldades para esse outro que tem seus limites. Então, com quem que você casou? É um homem que está junto, que chega junto, mesmo quando, por exemplo, há casos em que homens ficam em casa com filhos, poucos,
talvez em comparado ao que a gente tem culturalmente, mas são homens que ficam e ficam bem, e cuidam dos filhos, e cuidam da casa, e a esposa vai por uma circunstância. Mas há outros que são irresponsáveis, e aí bate no limite da paciência, bate no limite da admiração, do respeito, porque cansa, né? Você lidar com um menino com cara de homem. Enfim. E até nessa dinâmica, muitos homens às vezes conseguem trabalhar em home office e conseguem dar aquela atenção para os filhos ali também, ajeitar a casa, uma coisa ou outra já que está mais em casa. Então se ajusta a essa dinâmica da parceria, foi o que o pastor bem trouxe ali do que a Bíblia traz, né? Ajustando alguns pontos ali. E aí tá tudo bem, quando é assim, se ajusta. Agora quando sai, né? O problema é quando eu, enquanto homem, enquanto marido, enquanto pai, estou saindo, eu estou me negando ao meu papel de servo, papel de cuidador. Exato. Então, assim, eu não coloco o outro como algo que seja importante o suficiente para que demande meu esforço por bem-estar dele. Então, ele não cuida. Então, é diferente você colocar um quadrado. Cuidar, ou seja, o cuidado que o homem oferece, ele é estritamente no mercado. Isso é uma coisa. A outra é, eu não vou cuidar, alguém vai cuidar de mim. Isso vai gerar um problema. E tem uma coisa muito importante dos que eu acho que a gente precisa fazer, é que há problemas crônicos, há problemas que geram inviabilidade, e existe um discurso para dizer para que as pessoas superem isso. Quando alguém fala assim, se você quiser matar um corpo, você diz para ele assim, supere seus limites. Cara, o limite existe exatamente para que você não morra. Aí você fala, supere seus limites. Então você tem alguém que tem um dia de 24 horas, das quais 8 ela vai ter que passar dormindo. Então tem 16 horas produtivas para dividir entre fazer academia, preparar comida, ter uma boa alimentação, você ter contato com o pai, com o avô, com o outro que está doente, o pai idoso, cuidar dos filhos em idades diferentes, manter a casa e cuidar de um adulto que não está e resolver todos os problemas. Impraticável. Então tem problema que não vai ser resolvido se você não for lá na raiz do problema. Então não dá para ficar querendo colher folhas diferentes numa árvore que a raiz está podre. Exatamente. Verdade. Eu queria até fazer uma dinâmica aqui. A gente tem, nós estamos falando muito aqui de papel, né? Papel do homem, papel da mulher, papel até dos filhos. Ainda que não tenhamos usado essas expressões, mas é disso que se trata, né? Então, por isso eu quero fazer uma dinâmica aqui para que a gente entenda isso de uma forma bem clara, bem simples também, tá? Olha, eu vou balançar esse papel, porque todo mundo tem um papel em casa, né? Olha, o que a gente percebe aqui quando eu balanço? Faz até um barulhinho, né? A gente percebe o quê? Uma flexibilidade. Quando eu faço assim, o papel não vai rígido para lá e nem rígido para cá. Ele é flexível. Bem assim, é o papel dentro de casa, do homem, da mulher, do filho. Flexibilidade para saber atuar no momento específico. Eu que tenho que trabalhar porque a mulher não pode, ou a mulher ela está com uma outra obrigação, mas é uma obrigação, então eu vou trabalhar. O homem adoeceu, mas eu estou sadia e eu vou trabalhar, então ela entra em ação. Imagina se o pai e a mãe adoecem e tem um filho adolescente, vão morrer de fome? Esse filho, ele inclusive, desde a infância, ele aprendeu o quê? Responsabilidades com aquela família. Então, ele vai trabalhar. Então, nós precisamos entender isso. Não devemos ir para os extremos. O homem tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo. Somos seres humanos, inteligentes. Vive uma vida dinâmica, a vida vai propor um monte de perguntas. E reconhecer e admitir esses cansaços. Gente, a gente tem casos de pessoas que elas cuidam de outras que estão enfermas cronicamente, que já estão idosas, mas a gente sabe do peso que muitos cuidadores carregam. Porque ela fica no extremo de esgotamento físico, mental, emocional, de uma solidão, de um estresse muito, muito intenso. Então, essa de perceber os limites, dentro dessa dinâmica que causa esse mal-estar, mesmo identificando flexivelmente, não, nesse momento sou eu quem vou fazer isso, nesse momento cabe a mim, mas nem sempre é pacífico assim, porque cansa. Porque é exaustivo você estar num papel sozinho, em que o outro, seja por que circunstância seja, não vem.
Então é só para a gente lembrar que esses limites batem aí. Por que um número tão grande de mulheres doentes? São ou não são as mulheres mais adoecidas do ponto de vista emocional mesmo? Elas estão doentes. Né? Depressão, ansiedade e outros sofrimentos atribuídos a essa mulher que, assim, é um peso imenso. Com marido ou sem marido, elas estão lá carregando. Mas eu queria também pontuar uma coisa. Há mulheres que elas, sem perceber, vou dizer assim, elas cavaram esse lugar. Permitem, né? Elas roubaram, elas tiraram do homem o seu lugar, elas tiraram deles o papel, elas tiraram deles a autoridade paternal. Quem nunca viu uma mulher desautorizando o marido frente aos filhos? Então, quando uma mulher também assume esse lugar de pai, ela que manda e ela que faz, ela tira esse homem do lugar, aí depois ela se sobrecarrega e... O que ela faz agora? Eu não aguento mais, porque o mundo não existe, está tudo sobre os meus ombros, entende? Então tem isso também de a gente pensar no nosso papel, na nossa atuação, se a gente também não está atraindo para si tudo como se tudo fosse somente, sabe assim, é tudo eu nessa casa. Às vezes fomos nós que pedimos esse papel. Às vezes é para chamar atenção também, né? Não tem isso? Nessa realidade que você trouxe anteriormente ali, Darleide, que é a realidade de muitos lares, e acompanhei isso de perto, a minha sogra cuidando do meu sogro acamado por vários anos, é a realidade que muitos enfrentam e, graças a Deus, minha sogra teve todo o apoio ali dos filhos, a família, até mesmo a igreja em alguns momentos, né, ajudando, mas é o momento de tirar um pouco essa carga dessa mulher através do quê? Os filhos se aproximarem, a própria igreja também, que deve estar junto, acho que até o próximo tópico que vem aqui, para não se enclausurar, né? Mas, infelizmente, alguns filhos, em algumas situações, não estão nem aí para o pai e a mãe está sofrendo lá e, eu tenho minha vida, minha mãe e meu pai, eles se virem lá, né? Mas aí entra o papel da igreja, comunidade cristã. Sim, eu acho que os dois próximos tópicos se relacionam, e eu vou pedir para Deus me dar um poder de síntese e fazer o tempo parar, por aquilo que a Darleide falou. Que é o seguinte, em algum momento, quem pensa é a pessoa mais importante da existência. Então, o pensador, o guru, o mestre, então essas pessoas que pensam. Quando as sociedades começam a herdar uma herança de grandes projetos civilizatórios de escravidão, quem trabalha é desprezível. Então, o trabalho é desprezível. É desprezível para a sociedade romana, porque é uma sociedade escravista, é desprezível para a sociedade grega. O filósofo pensa e quem é de outra dimensão, criado por outro Deus, trabalha. Então, imagina um país cuja instituição mais duradoura da sua história foi a escravidão. Nada nesse país durou mais que a escravidão. É a instituição mais sólida, mais profunda que existe nesse país. Chega uma hora que tem uma virada que você vai, quando a escravidão acaba, que alguém precisa convencer que trabalho é bom. Então vem uma herança, principalmente calvinista, de que qual é o sinal de Deus que ele te abençoou? A prosperidade no trabalho. Aí a gente foi desenvolvendo, o que faz assim? A realidade de quem trabalha é uma realidade de valor, o trabalho enobrece o homem. Aí o homem fala assim, então eu que trabalho. E aí ele vai dizer, eu trabalho, tenho essa escala de importância, você fica em casa, você tem outra escala de importância. Vai gerar uma outra resposta. Quem está aqui que não tem valor, quer ter valor também, vai buscar o trabalho, é claro que vai fazer isso. Aí você tem uma briga que não é só assim, eu estou sozinha cuidando. Eu não quero deixar de ter esse valor, porque se eu parar de trabalhar, eu vou entrar na mesma categoria das outras pessoas que não estão fazendo isso. Isso é tudo que eu tenho, né? É o que eu tenho. Isso é pegar o ser humano e desumanizá-lo. E, assim, esse homem não tem valor porque ele trabalha. Muito pelo contrário, pela lógica, o único valor que ele tem como ser humano é de ser um operário. Isso pegou e desumanizou ele. Ele vai brigar com unhas e dentes por esse trabalho. Aí agora você tem uma mulher que vai lutar também. Deus não te valoriza, Deus não te dá identidade, nada. A sua humanidade se reduz a trabalhar. Eu falo assim, se você encontrar uma pessoa que está se achando perdida, e vai encontrar um desempregado, os sentimentos deles são os mesmos. Eles reclamam das mesmas coisas, têm a mesma reação emocional. Ele se sente, cara, eu tô perdido, não tem salvação para mim. Por quê? Porque estou desempregado. Ele fica mal. Por quê? Porque a ideia de trabalho na nossa sociedade, de salvação, é a mesma. Isso é terrível. Marli, porém, contudo, todavia, há de se considerar que muitas vezes a mulher vai olhar para esse homem que tem esse valor,
que põe tudo no trabalho e tudo é o trabalho. Sem o trabalho ele não é nada, não é ninguém, ele não sabe ser amoroso, não sabe ser... Enfim, mas não tem um dado também que aponta... para identificar que mulheres perdem a admiração, perdem até o desejo, isso impacta até na vida sexual do casal. Passa por aí também? Sim, atinge muito o relacionamento conjugal. Porque essa desigualdade, né? Eles não estão mais parceiros, não estão mais juntos. Não estão caminhando juntos. Então, sim, a admiração da mulher para o homem e eu acredito também do homem para a mulher. Porque assim, gente, o homem, ele tem uma necessidade de ser respeitado, embora ele precisa ser amado. Exato. A mulher, ela tem uma necessidade de ser amada, embora ela precisa ser respeitada. Então, dentro desse espaço, né, desse quadro que nós estamos pintando aqui, esse homem que não trabalha, e aí por conta de tudo isso que está por trás dele, essa bagagem que ele traz da história de vida dele, que ele só é valorizado quando ele trabalha, e aí ele não tem um trabalho. Então, ele já demonstra, porque ele já tem um sentimento de insegurança muito intrínseco. E aí a mulher, isso transmite para a mulher, e aí ela já começa a perder o brilho. E, por sua vez, ele também, porque quando ela perde o brilho, ela já não elogia mais, ela já não corresponde, né, o que é esperado dentro de um relacionamento, e ele também, ele atua como ela está. Então, isso atinge os dois. Em um caso de consultório, teve um homem que ele tinha muita crítica da mãe quando ele era criança. Que a mãe falava para ele o seguinte: esse menino, quando ele levanta um pé, é porque o outro já está apodrecendo. Significava que ele era muito demorado para fazer um trabalho. Isso internalizou uma crença tão negativa nele que ele precisava provar para a mãe dele que ele tinha que trabalhar, porque ele não era preguiçoso. Então ele só trabalhava. A mãe, nesse caso que eu atendi, eles tiveram 2 filhos. Ele não foi nenhuma vez no nascimento dos filhos, ele não acompanhou direito a gravidez porque trabalhava. Porque ele tinha que trabalhar. E agora tinha os filhos, ele tinha que provar agora para os filhos que ele era valoroso. O que aconteceu? Essa mulher, ela foi perdendo o quê? O amor, o carinho, porque ele trabalhava, como nós falamos no início do programa. Mas ela estava só. Ela estava só. E ele também estava só. Estava sozinho. Ele também. E ele não estava ligado à mãe e aos filhos, aliás, à esposa e aos filhos, ele estava ligado à mãe dele. Exato. Por isso que, gente, é tão importante quando percebe, né? Se você percebe que alguma coisa está realmente prejudicando vocês, é muito importante procurar ajuda. Verdade. E importantíssimo também, sabe o que é? É a sua doação. Você, anjo da esperança, que está sempre juntinho com a gente, nos ajudando a fazer a Rede Novo Tempo acontecer. Claro que guiados por Deus, né? Você sentiu o toque do Espírito Santo para poder fazer com que essa mensagem que tocou o seu coração um dia, toque o coração de outras pessoas também. Muito obrigado por ser Anjo da Esperança. E quem quiser fazer parte desse projeto também, da família Anjos da Esperança, família Novo Tempo, você pode entrar em contato com a gente através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Ou, se quiser fazer a doação agora, pode fazer também. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com, beleza? anjos@novotempo.com. Agora deixa eu reforçar um pouco mais aqui também o que a Darleide trouxe anteriormente. Você vem acompanhando já nesses dias, que é o quê? A Rádio Novo Tempo, que preparou um novo guia de estudos bíblicos totalmente em áudio, pensado especialmente para pessoas com deficiência visual e para também todos aqueles que aproveitam os intervalos das tarefas diárias aí para aprender mais sobre a Bíblia. O título é O Deus que Fala, e esse curso ele traz 16 lições em áudio que abordam temas muito importantes da Bíblia, desde a criação até a volta de Jesus, focando em histórias de fé, milagres, transformações, e cada episódio ele é narrado de forma a apresentar a verdade de um jeito simples e imersivo. Como assim imersivo? Então, olha só, você vai acompanhar
narrações, conversas ali muito legais, ajudando o ouvinte a mergulhar nas histórias bíblicas através desses diálogos com personagens bíblicos. E para você participar, para você receber esse material, é simples demais. Você deve enviar uma mensagem de texto ou áudio com a frase "O Deus que Fala" para o WhatsApp que eu digo para você. É o 12982000062. É o WhatsApp da Esperança, hein? E caso você prefira mandar essa mensagem em áudio, então o que você deve fazer? Você deve falar de maneira pausada, no local sem ruídos, para não pegar interferência ali. E a mensagem é essa mesma que você vai gravar, o Deus que ouve. A esperança, ou melhor, o Deus que fala, né? A Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, ela vai responder para você e te guiar aí nesse curso também, tá bom? Então envie agora mesmo o Deus que Fala para o WhatsApp 12982000062, porque a Esperança está aguardando aí o seu contato para te enviar esse material, beleza? Muito bem, estudo bíblico em áudio, maravilhoso. Nós vamos para o intervalo, aguardando a sua mensagem. Até já. Chegando dica de leitura para você, roda a vinheta. Eu aguardei muito por esse livro da Casa Publicadora Brasileira. Agora eu tenho em mãos. Trata-se do Elegância e Descrição. Vou citar para você só alguns dos temas tratados neste livro, que tem a ver com moda, tem a ver com aparência, com o nosso vestuário cristão. Nós vamos pensar isso a partir da história. Nós vamos buscar saber sobre o dress code divino. Tem uma roupa que é aprovada por Deus, tem uma que é desaprovada. O que dizer sobre isso? Nós vamos passar pela história, como eu digo, as regras e os princípios, beleza de coração e as boas maneiras. Nós vamos falar sobre a qualidade daquilo que a gente usa, bom senso e uma aparência estranha. Tem gente que pensa que ser cristão e dar uma aparência cristã, às vezes passa também, ou melhor, apresenta uma aparência esquisita, sabe? O que a gente precisa pensar sobre isso? E a sensualidade, como é que eu preciso pensar com prudência sobre este assunto, ou lidar com muita prudência. Discernimento com um visual falso. Nem tudo que reluz é ouro, e muitos outros temas nesse livro fantástico que você encontra na Casa Publicadora Brasileira. A escritora é a Erlinda Aurel. E estes temas são muito interessantes, especialmente para nós mulheres que gostamos muito desse assunto, eu sei bem. Então fica a dica de leitura para você de hoje, Elegância e Discrição. Fica o contato aí na sua tela da Casa Publicadora Brasileira, pode ser pelo site cpb.com.br ou pelo número que aparece também na sua tela, e procure esse livro. Pode ser muito interessante para você que gosta do assunto. Tá bom? Vem comigo por aqui, depois dessa dica de leitura. Eu estava querendo tanto esse livro. Que coisa boa. Deu para perceber. Deu para perceber? Vamos em interação aí? Ana Cristina Lopes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na minha casa, a gente divide tudo meio a meio. Eu pago algumas contas e meu marido outras. Então, ela coloca aqui que não está pesado nem de um lado nem do outro. Um bom combinado entre os dois, né? Parece. Tá funcionando para ela, que bom. Quem mais vem por aqui? Quem mais chega aí de casa com as suas... Carlos Henrique, de Recife. Aqui em casa sou eu que pago tudo, pois minha esposa está focada nos estudos. Que bonitinho, é isso aí. E se vocês não estão hierarquizando as atividades, tá tudo certo. Verdade. Ui. Cadê as interações que chegam para Juliana Martins, de Campinas, São Paulo. Meu marido é quem paga a maioria das contas, mas eu contribuo com o que posso também. Legal, tá aí. Contribuição. Então, chegando interações bem... E o Marcos Rocha, de Curitiba, a gente compartilha as responsabilidades financeiras. Tudo entra numa conta conjunta. É isso aí. Gosto disso aí. Fernanda Souza, de Salvador. Sou eu quem paga todas as contas em casa desde que me separei. Ela está só. O que dizer desse caso? Que é o caso de muitas brasileiras, né? Mãe solo, né? Ou uma pessoa sozinha em casa. É uma responsabilidade que ela vai ter que caminhar 2 milhas, né? Porque
não tem um apoio de outra pessoa. Mas também se ela já estava dentro desse contexto, pode ser que agora até esteja melhor para ela, vocês concordam? Sim, era uma Porque, às pessoa vezes, a mais ela sustentando e que não ajudava e que talvez e trazendo trazia, outros, já que essa provocando pessoa... uns sentimentos nela, né? Então agora, não ela trouxe o cuidar contexto, dela, né? né? Não trouxe o contexto do divórcio dela, né? Isso, ela não trouxe. Mas se está dentro disso, ela, claro que vai ter que passar por uma adaptação, de ela conseguir lidar com as coisas dela, mas é o tempo, né, gente? O tempo ajuda a saber lidar com as coisas, né? E tem o aspecto de se ela está conseguindo viver bem, ou seja, tem um trabalho que é suficiente para pagar suas contas, para sua manutenção, para os seus filhos. Há casos de mulheres que ficam sozinhas e não têm uma renda interessante, não tem estudo, não é escolarizada, ficou muito tempo fora do ambiente de trabalho e agora ela precisa se lançar para se sustentar. É bem complicado, bem pesado. Temos mais comentários aí de Pastor casa? Aleixo, ia comentar, pastor? Eu digo perdão, que sim, a gente precisa colocar como cristãos uma crítica ampla. E quando eu falo uma crítica ampla, é perceber as coisas como elas são. Se a gente for dar uma reduzida, existem algumas dimensões. Existe o seu relacionamento com o cônjuge, com a família, aquele núcleo ali. Existe o nosso relacionamento com o próximo, com o semelhante. Mas existem as dimensões sociais, esse mundo que nos constrói, que a gente contribui para a construção dele. Salvação não é só para uma dessas coisas. Deus só não me salva e não... Deus me salvou, mudou meu coração, mudou minha relação com Ele, mas não há mais, é uma dimensão que essa salvação vai ultrapassar. E não é assim. Quando Deus coloca a salvação, Ele coloca a salvação em todas as dimensões. E também Ele não disse que Ele vai salvar você, salvar sua família, e não tem nada para dizer para este mundo e de maneira como nós deveríamos viver o mundo, porque de alguma forma o mundo vai acabar. Porque essa construção de uma sociedade ideal, essa construção de um mundo coletivo ideal, se dá por meio da igreja. E lá é o coletivo ideal de Deus. E Ele interfere em todas as outras áreas. E uma das coisas, quando alguém fala assim, olha, eu trabalho agora, me separei e pago a conta. Veja que nível de humanidade é este, onde a sua existência se resume a tentar sobreviver. E Deus não criou-nos para tentar sobreviver. Então, qual é a minha vida? A minha vida é trabalhar e lutar para me manter vestido, me manter coberto, me manter num abrigo e me manter pagando as contas. Essa é a dimensão de vida de um escravo. Que ele não tem existência de maneira que ele crie, que ele seja criativo, que ele seja feliz, que ele contribua, que ele edifique. Isso é um estilo de vida de escravidão. Deus não nos criou para a escravidão. Você tem que ter uma vida onde você fala assim, onde você defina a sua vida, entenda o seu propósito a partir das cores e texturas que fazem surgir a partir da sua existência. E não uma vida de gato que acorda, se lambe, come, dorme, cruza, acorda, se lambe, come, dorme, cruza, e quando termina os 10 anos de vida dele, não há nada. Qual é a minha grande conquista? Eu comprei um iPhone. Passou o ano inteiro e para que no final não, a vida é muito mais que isso. E essa vida pensada individualmente não vai passar disso mesmo. Mas há uma não há necessidade de uma inserção num grupo. Mas não há outros que estão nesse formato por sobrevivência? É exatamente São os muitos por sobrevivência. E aí eu penso entendemos que é por isso que a gente prega o evangelho. Exatamente. Para a gente sair desse movimento... Trazer libertação. E para você ter a compreensão do todo, entendendo que isso que nós estamos vivendo precisa ser entendido como algo resultante de uma dinâmica do pecado que nos levou a esse lugar. Seja em qual situação for. Mas até mesmo dessa sobrevivência. Tem uma mulher sozinha sobrevivendo. Tem uma mulher sozinha correndo atrás de ter o mínimo para os seus filhos. Então tem situações muito dolorosas que a gente precisa resgatar esse indivíduo para a esperança, porque senão ele definha. E abrir a porta de uma comunidade para ela. Abrir a porta de uma comunidade para ela. Essa pergunta tem que ser feita. O mundo é mau. Tá, sempre foi mau. Como é que a gente remedia? A grande questão é que a igreja não pode ser. Sim. Essa porta de uma comunidade. Tira o dom de Paulo e ele vira um feitor de tendas. Que trabalhou a vida inteira fazendo tendas. E a história não tem espaço num livro de história para quem fez tendas.
Não sei, aí a gente precisa pregar para a igreja, né? A gente precisa sim, conversar há um problema. com a igreja. Então há um problema. Porque a gente Tem quer um monte- conversar com o governo, a gente quer conversar com o advogado, com o juiz, com o delegado, denuncia, liga para o delegado e tal. Mas aí quando você chama a gente para... começar lá de cima. Não, o reino futuro é a igreja. Mas a exatamente, quando você chama a gente a comunidade. pensar, olha, a igreja, então a gente precisa conversar com a igreja. Que igreja Porque é tem essa? muitas mulheres sozinhas, assim, cuidando dos filhos, mas ela vai à igreja e volta da igreja, e o que que a igreja está fazendo por ela? E tem muita gente perguntando assim, eu queria saber qual que é o meu dom. Será que é cantar? Não, seu dom é cuidar desse tipo de gente. E vai lá e crie você. Se você está procurando uma coisa relevante para fazer, dê significado para essa vida. Mas acontece que quando a gente fala de igreja, alguém está pensando na instituição. Não está pensando como Eu indivíduo, na igreja. o que que eu faço? Eu no coletivo. Exatamente. Pessoa, né? O indivíduo ali que faz parte dessa igreja, que é essa igreja. E o meu marido controla todo o dinheiro e não me deixa nem saber quanto ganha. Eu fico pedindo até para comprar remédio. Ele paga as contas, mas é complicado. Amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, se deu por ela, entregou tudo por ela. Ô, Marli, Você vê que aí- além de deve ter algumas coisas para dizer pra ela. A gente vê aí que você vê, ele, quer dizer, ele paga as contas, né? Ele não está provendo, gente. Ele não está provendo, ele não está cuidando. Ele está manipulando, ele está controlando a vida de outra pessoa. Através do Isso é dinheiro tóxico. Isso é tóxico. Então, às vezes, ele... Ou ele está consciente mesmo fazendo isso porque ele quer, porque ele aprendeu, ou às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. E aí entra a sua fala, a mulher precisa saber se posicionar. Bem como o homem. Quer dizer, o ser humano tem que se posicionar. Até, eu sempre digo, sabe, até aqui você pode. Daqui para cá, é a minha vida. Eu tenho que saber o que eu quero para mim. Tem gente que fala para mim assim em consultório, meu marido me manipula, meu pai me manipula, meu filho me manipula. Gente, é duro que eu vou falar, mas é real. Manipula porque você deixa. Mas eu não quero, mas você deixa. Porque a vida é sua, você quem está na sua pele, você que tem que dizer não. Até aqui pode, daqui para cá não. Por isso que quando apareceu ali alguém contando que a conta lá é conjunta, eu sou mais favorável que seja assim, a menos que um dos dois seja irresponsável com finanças, e enfim. Mas, porque em conjunto, você não precisa ficar pedindo para o seu marido um remedinho, aliás, um dinheirinho para comprar um remédio, para comprar um absorvente, porque vocês administram juntos. Então, o que parece mesmo por ali é que há algo adoecedor na própria estrutura da relação, onde eu preciso ser pedinte para o meu marido, mas não é, nós não somos parceiros? Por que nós não administramos do mesmo lugar? Eu tenho um cartão que eu gasto e o dinheiro vai sair daquela conta, ele gasta, vai sair daquela conta, a gente sabe quanto tem, a gente sabe quanto São dois sai, adultos, quanto pode. né? Dois adultos administrando a vida, mas é igual, quando eu era quando eu era criança, minha mãe tinha um vestido verde, lembro bem, com bolsos grandes, aí sempre tinha uma moedinha, e a qualquer hora do dia eu corria lá, colocava a mão no bolso da minha mãe procurando essa moeda para comprar pão. Aí, às vezes, quando ela, o que você está procurando? Eu dizia, eu queria comprar pão. Dá um dinheiro, uma moeda para comprar pão. E eu adorava comprar pão. E ela me dava, mas era minha mãe, a autoridade dizendo a hora que eu ia, o que não ia. Aí você é casado, você é adulto, aí você fica pedindo pro seu marido, dá um dinheirinho para comprar um absorvente. Gente, comprar um chinelo, né? Aí aquele que tem a conta cortar o separada, cabelo. eu pago metade, metade. Aí se acabar o meu, aí eu peço para você, ou você me empresta. Outro dia eu atendi um caso Combinado. que era... O marido emprestou um dinheiro para a esposa, ela não pagou e ele fica cobrando. Gente, não dá para mim. Desculpa, não dá. Marli, Pra sua gente última fechar, consideração por hoje. Calma, Darlide. Gente, olha, vamos colocar uma palavra aqui que vai ajudar muito. Equilíbrio. Não tenda nem para um lado e nem para o outro. Não fique olhando só para as mulheres e passando a mão na cabeça. Também não fique olhando só para os homens e também justificando os atos dele. Mas equilíbrio, ali são dois seres humanos dentro de uma relação. Então, procure entender o que acontece com você dentro de casa. Né? Fale um com o outro e os dois, é muito importante buscar a Deus mesmo, porque Deus, ele ilumina, ele dá clareza, né? Então, esse a minha finalização aqui. Tenham equilíbrio. Sejam sensatos. Sensatos para ter qualidade de vida. Verdade. Tinha duas formiguinhas caminhando na beira de um copo de leite.
E elas estavam lá, as formiguinhas, assim, conversando em formiguês. E aí, numa dessas, uma formiguinha se distraiu e caiu no meio do copo de leite. E quando ela caiu, que ela percebeu o afogamento, ela bateu as patinhas, as perninhas. A formiga tem pata? Estava batendo, mas bateu tão freneticamente que fez uma espuminha. A espuminha gerou uma natazinha que ficou quase sólida e ela conseguiu se apoiar. Se apoiou, bateu as patinhas de novo, chegou até a beira do copo e saiu do copo. Passados alguns dias, as duas formiguinhas estavam caminhando à beira de um copo de água. E ela escorregou e caiu também. E aí a outra gritou assim: deixa eu pular aí para te ajudar. Eu vou me esticar e vou chamar as outras, a gente vai fazer uma corrente aqui para te ajudar. Ela disse assim: precisa não, já passei por essa situação. Aqui é só bater as perninhas que eu já saio daqui. E assim ela morreu afogada. Um dia Jesus, ao ser tentado, Satanás olhou para ele e falou assim: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E citou um texto bíblico para ele: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. A resposta de Jesus é tremenda e ela está condicionada, colocada a partir da base de um mandamento. O terceiro mandamento. Ele diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele disse é assim: você não pode pensar a sua vida, organizar a sua vida e fazer tudo do seu jeito e depois colocar Deus para ir correndo atrás resolvendo todos os problemas. Isso não vai acontecer. A longo prazo se torna mais trágico. Isso é pecado. Isso é tentar o Senhor teu Deus. É pegar o nome de Deus e colocar o nome de Deus em vão, quando Deus não vai participar da organização dos planos. Está me entendendo? Quando eu falo assim, Deus toma conta da minha vida, significa que Ele escolhe o papel onde vai ser escrito o projeto. Ele escreve o projeto, ele nomina, estrutura o projeto, ele assina o projeto e ele entrega o projeto. Eu não posso pegar e escrever todo o projeto da minha vida e depois dizer assim: Deus, agora abençoa. Eu tenho inteligência suficiente para pensar a minha vida toda, só não tenho poder. Então eu fico com a genialidade e o Senhor fica com o poder para fazer quando as coisas derem errado. Isso é empurrar Deus para uma prateleira da vida. E Deus é o armário todo, ele não é uma prateleira. Quando ele diz não tentará o Senhor teu Deus, coloque Deus para organizar tudo. E quando Deus organiza tudo e tudo sai do jeito dele, você tem certeza absoluta de que dá certo. Amém, verdade. Benção demais. Obrigado mais uma vez, Marli, por estar com a gente aqui. Obrigado você de casa e a gente se encontra em mais um Entre Família, se Deus quiser. Vem chegando Vida e Saúde. Sim, vida e saúde para você. Beijo, até o próximo encontro, meus amores. Valeu, gente.